Para apresentar o tema Convênios, Riscos e Controles, convidamos o senhor Remilson Soares Candeia, secretário-geral adjunto da Presidência do Tribunal de Contas da União. A palavra é sua, palestrante. Senhores, muito boa tarde. Agradeço a participação de todos, depois do horário de almoço, né? Eu sei que é um pouco cruel, mas nós vamos tentar, na medida do possível, apresentar alguns temas de relevância na gestão de convênios e já apresento minhas desculpas pelo fato de, após a palestra, eu ter que me ausentar. Entretanto, eu tentei fazer uma apresentação um pouco mais completa, ou seja, não pretendo ficar lendo todos os slides, mas aqueles que pretenderem uma cópia, está disponível www.tcu.gov.br/diálogo público. E lá vai estar essa nossa apresentação, que é mais ou menos um roteiro acerca dos principais temas. Tá certo? Aqueles que tiverem alguma dúvida e que receberam aquela folhinha, né, podem anotar. Eu peço que entreguem à administração, pessoal do cerimonial, que eu tentarei responder o mais rápido possível. Tá certo? O mais rápido possível a partir de sexta-feira, tá bom? Que amanhã eu tive que antecipar, vou por problemas lá no tribunal que tem que resolver. Espero que tenhamos, então, uma boa conversa, uma boa interação acerca do tema convênios. É um tema que eu gosto, escrevo sobre isso, estudo sobre isso, e a cada encontro eu aperfeiçoo um pouco mais, porque surgem interações que eu nunca pude imaginar que ocorreriam essas interações. Então é sempre uma oportunidade de haver uma sinergia, uma troca de conhecimentos no tema relativo a convênios. Desde que eu estou no serviço público, eu estou na área do direito administrativo, né? Desde os idos de pouco tempo, mas sempre nessa área de direito administrativo. É um tema que eu gosto. Então, uma boa palestra para todos nós. Para tanto, nós vamos passar por esses 4 temas. Integração do plano estratégico do TCU e gestão de convênios, principais características de governança aplicadas aos convênios, atuação pedagógica. Isso daqui é uma atuação pedagógica, em que pese o tribunal ter uma função sancionadora, daí porque tribunal, né? Há uma orientação expressa do ministro Nardes nessa atuação preventiva, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Atuação pedagógica, o que não significa ausência de atuação mandamental, impositiva, uma força cogente das decisões do Tribunal de Contas. E no item 4, aí nós vamos entrar em convênios, principais riscos. Na medida em que temos um risco, tentaremos identificar as causas para evitar as consequências. Tá certo? Essa é a temática da nossa apresentação. Pois bem, nós temos um planejamento estratégico do Tribunal de Contas da União. Isso é importante porque a cena passa para o corpo técnico, passa para a sociedade qual é o nosso planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico do nosso Tribunal de Contas da União, nós temos a intensificar ações que promovam melhoria da gestão de riscos. Ainda agora, nós ouvimos aqui, brilhantemente, a segregação de funções. Ora, eu ouço falar, quem pede não licita, quem licita não compra, quem compra não paga, quem paga não recebe. Por quê? Porque se nós concentrarmos todas essas atribuições na mão de um único servidor, de uma única pessoa, haverá uma grande tendência de ocorrer irregularidade na gestão. Se nós retomarmos o sistema de freios e contrapesos, onde um poder fiscaliza o outro, né,
vamos trazer esse sistema de freios e contrapesos também para a gestão de convênios, onde nós teremos agentes diferentes participando da cadeia da aplicação, participando da sequência de aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com a União. Isso aperfeiçoa. É um controle interno atuando tempestivamente a prática do ato. São os órgãos de controle interagindo. É a interação daquele responsável pelo convênio dentro do órgão concedente. Aquela interface do gestor dentro do órgão recebedor conveniente, aquele que recebe os recursos. Então, deve haver, é saudável, é salutar que haja, entre aspas, né, esse sistema de freios e contrapesos em que um fiscaliza o outro no sentido de aperfeiçoar a gestão da aplicação de recursos públicos. Essa é a essência, ou pelo menos deveria ser. Então, vamos atuar dentro do nosso planejamento estratégico nessa melhoria da gestão de riscos. Vamos tentar identificar as principais causas, afastar esses riscos e ter as nossas contas aprovadas com regularidade. Principais características da governança: transparência. Transparência. Ora, se porventura eu não posso dar publicidade a um ato administrativo, requisitos: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Requisitos do ato administrativo. Eu acrescento mais uma: publicidade. Publicidade é um princípio constitucional, está lá no artigo 37, caput. Está em diversas partes do nosso ordenamento jurídico. É um princípio expresso. Se eu não puder ser transparente, se eu não puder dar publicidade, significa que há alguma coisa com o meu ato. Ok? Eu tenho, então, a eficiência. Outro princípio de envergadura constitucional. Não basta se atingir o objeto do convênio. É necessário que eu tenha atingido esse objeto com o dispêndio de menor recursos humanos e financeiros. Por quê? A eficácia seria o atingimento do meu objeto. Mas alto lá, se eu tenho uma prática de preço acima do mercado, eu administração, eu controle, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, os diversos órgãos de controle podem adotar as medidas necessárias com vistas a apurar eventual sobrepreço, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo. Vi aqui mais cedo falar, doutor Lucas, o âmbito administrativo apura com muito mais rigor as causas administrativas. Defendo contencioso administrativo, mas isso é outra conversa. Mas eu defendo o sistema de contencioso administrativo no Brasil. A eficiência, então, ela é apurada nesse confronto. Se atingir o objeto com menor dispêndio de recursos humanos e financeiros. Estado de Direito. Eu não posso, em busca da eficiência, eu não posso em busca da eficácia, eu não posso em razão de uma emergência, eu não posso me sobrepor ao ordenamento jurídico. Eu não posso me sobrepor ao ordenamento jurídico para que também o Estado não se sobreponha às normas que ele mesmo produziu. Ou seja, eu, Estado, crio as normas e me submeto a elas. Essa é uma garantia quando abrimos mão do nosso direito, do nosso poder, em face de um poder legislativo, de um poder normativo. O que nós queremos é que esse Estado também seja limitado pelo ordenamento jurídico. Responsabilidade, vamos ver daqui a pouquinho. Fato, dano e nexo. E agora nós temos, com o novo ordenamento, nova portaria interministerial 507, que o objeto executado tem que estar à disposição. Não basta eu aplicar recursos. Vamos ver aqui responsabilidade, súmula 230 do Tribunal de Contas da União. Da responsabilidade do sucessor em prestar contas. Mas,
cada um prestará contas na medida do que aplicou, ou então adotar de medidas com vistas a passar para o sucessor. Veremos em seguida. Prestação de contas. Prestação de contas passa necessariamente pelo tripé: execução do objeto, inexistência de sobrepreço e nexo entre receita e despesas. Mas, Gemilson, eu executei o objeto. Ok. Mas não foi com recurso do convênio. De onde veio esse dinheiro? Se foi realizado com outro recurso, dê cá o que é meu. É por isso que, por vezes, nós temos alguns objetos realizados, estão lá, existem, mas não se estabelece o nexo entre receita e despesa. Isso consiste em uma violação à prestação de contas. Ok? Atuação pedagógica versus atuação de controle. Em que pese o Tribunal de Contas ter competência para julgar, dizer o direito em uma prestação de contas, tá certo? Ou seja, por meio de um acórdão que normalmente, em sede da União, tem força de título executivo extrajudicial, nós buscamos sempre uma atuação pedagógica. Não é fácil ser gestor. Não é fácil ser gestor. Entretanto, eu tenho que buscar uma boa-fé latente. Com certeza, há uma presunção de boa-fé na prática dos atos administrativos. Mas passa a boa-fé pela busca, pela tentativa de se colocar a pessoa certa no lugar certo. Uma atuação de governança, um nível de gestão e outro de governança, observância da lei. E o controle não vai substituir o gestor nunca. Entretanto, o gestor deve adotar medidas que eu percebo, posso assegurar, eu percebo muitas tomadas de conta especial em que é latente a boa-fé do gestor. Entretanto, não foram adotadas medidas simples, singelas, que resguardassem o gestor. Vou dar um exemplo. Que teve as contas julgadas regulares. Lá em Parintins, uma certa casa de cultura, se não me engano, Saunier, alguma coisa assim. O gestor, de muita boa-fé, não foi reeleito e adquiriu os materiais para a construção e passou para o sucessor. Só que não houve um termo de transferência de material, não houve uma relação dos materiais transferidos, não houve uma informação de saldo em conta corrente. E a casa ficou aquele elefante branco. Paredes, teto e mato dentro. Veio um controle, está regular. Ele conseguiu demonstrar que passou. Não tem dúvida, estou falando no exemplo, porque ele conseguiu demonstrar e teve suas contas posteriormente em sede de recurso, suas contas julgadas regulares com ressalva. Mas, se tivessem sido adotadas medidas simples, que preservasse, que comprovasse essa transmissão do material, essas pequenas informações, quantos problemas nós não evitaríamos? Movimenta-se a corte, julgam-se contas regulares, interpõe-se recurso, dá-se provimento, como foi dado provimento a esse recurso, que não seria necessário nada disso se alguns cuidados que nós vamos elencar daqui a pouco. A nossa atuação aqui, então, é pedagógica, sem perder de vista a possibilidade de uma função julgadora, sancionadora. Eu até entendo que julgar as contas irregulares não há sanção. Sanção é multa. Para mim, no meu humilde entendimento, e respeito quem pensa em diverso do meu pensamento, né, ali nós temos uma ação de ressarcimento administrativa. Uma ação administrativa de ressarcimento. Inclusive,
artigo 37 do parágrafo 6º, diz que a ação de ressarcimento ela é imprescritível. Mas isso é outra história. Temas relevantes. Vamos passar então por desvio de objeto, desvio de finalidade, inexistência de nexo entre receita e despesas, responsabilidade do gestor que celebrou o convênio, principais despesas proibidas na gestão de convênio, contrapartida, execução ou inexecução parcial. Quando a gente fala que execução parcial, está se dizendo que houve uma inexecução parcial, por isso está o in ali separado, entre parênteses. Ok? Então, são os temas que aqui se encontram os riscos, os principais riscos identificados na gestão de convênios. Né? E é isso que nós tentaremos passar aqui agora, objetivamente, numa forma de um direito substantivo, material, norma, fato e consequência. Causa, falta de planejamento, inobservância da lei. Riscos, são esses e tantos outros. Consequência, instauração, julgamento das contas, regulares, irregulares, regulares com ressalva, ou eventualmente contas iliquidáveis que não podem ser julgadas em razão de um fato superveniente. São esses riscos, são essas causas que nós temos aqui o firme propósito de tentar mitigar, de tentar minimizar essas causas. Pois bem, o que seria um convênio? Convênio seria uma transferência voluntária, como bem falado aqui anteriormente. Se eu não arrecado, instituo e arrecado os meus impostos, que no caput fala tributos, mais abrangente, eu não posso receber os meus recursos, mediante transferência voluntária, com algumas exceções. É a única exceção que cabe quase que tudo. Mas convênio é isso. É uma transferência voluntária para a consecução de um interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Aqui há um universo de possibilidades. Vamos lá. Interesse recíproco. Eu tenho que ter interesse, eu concedente tenho que ter interesse naquele objeto. Daí porque nós temos os diversos ministérios. Eu não posso celebrar um convênio para construir uma ponte com o Ministério da Educação, da Saúde. Já assinalo o desvio de finalidade. Ou seja, quando você recebe de um recurso de um determinado ministério e aplica na função de outro ministério. Recebe para construir uma ponte, constrói uma escola. Recebe para construir um hospital e constrói uma ponte. E assim vai. Em regime de mútua cooperação, contrapartida. A contrapartida é o valor economicamente financeiro, mensurável, que o conveniente junta, acresce àquele valor recebido da União. Pois bem, desvio de objeto. Eu não posso alterar o meu objeto sem autorização do meu concedente. Eu estou falando de objeto, não estou falando de finalidade. É mais ou menos assim, eu vou construir uma escola com 10 salas de aula. E aí eu pego uma sala de aula, vamos admitir que seja possível, e construo um ginásio. Ou tiro de uma biblioteca e construo uma piscina. Aquilo não estava originalmente pactuado no objeto, no termo de convênio. Isso é um desvio de objeto. O desvio de objeto é um pequeno desvio, mas dentro da mesma finalidade. Eu costumo dizer que dentro do mesmo ministério. Mas que não foi aplicado o recurso recebido nos exatos termos previamente ajustados. Isso, por si só, é uma irregularidade no convênio, em que pese reconhecer uma jurisprudência predominante, não unânime, em reconhecer, quando não há nenhuma outra irregularidade, uma falha de natureza formal e, na grande maioria dos julgados com... não vou dizer na grande maioria, na maioria dos julgados com julgamento pela irregularidade com ressalvas. Ok? Então, esse desvio de objeto é dentro da mesma função, dentro da mesma finalidade, dentro do mesmo ministério, mas
com um pequeno desacordo entre o que foi ajustado anteriormente. É alteração que não descaracteriza a natureza do objeto, mas o altera sem autorização do concedente. Meus amigos, há um preposto, entre aspas, né? Há um responsável, há um gestor do convênio no órgão concedente e deve haver no convenente. Deve ser buscada a interação sempre formal. Sempre formal. Formal não é ligação telefônica. Formal é documento, onde eu tenho um expediente que eu demonstro que alguém recebeu e que alguém me responde, positiva ou negativamente. Consulta é um caráter informal, muito necessário, muito útil, mas não vincula. Não vincula. Aqui há um acórdão em que se considerou, isso aqui, embora seja um pouco antigo, mas há uma prevalência. Considera como falha formal a aplicação de recursos dentro da mesma finalidade do convênio e em prol do interesse público, embora fora do objeto estrito do convênio. Quem falou isso foi o ministro Marcos Vilaça, num trecho do seu voto. Ok? O desvio de finalidade? Não, desvio de finalidade é grave. Desvio de finalidade, somente no caso concreto é que vai se analisar, mas eu diria que 99,999 eu tenho as contas julgadas irregulares. Porque desnatura por completo o objeto. Eu não posso alterar o objeto do meu convênio sem a anuência do concedente. Mais ainda, é vedado modificar, mesmo o concedente, ele não pode autorizar alteração que implique modificação da finalidade do meu convênio. Isso é defeso, é proibido pelo ordenamento. Então, desvio de finalidade é gravíssimo. Aí é o que eu falava, você recebe dinheiro para construir uma escola e constrói uma ponte. Ainda que em caráter emergencial, Remilson, olha só, eu estou com dinheiro aqui de convênio para construir uma escola. Veio uma enchente e levou a ponte. O povo vai ser muito mais bem assistido com a construção da ponte. Eu vou falar, ok, mas vamos combinar com o concedente? Peça isso ao concedente. Porque eu não posso aplicar, em hipótese alguma, recursos oriundos de convênio em finalidade diversa daquela para o qual foi celebrado. Isso é uma irregularidade gravíssima. Não tenho dúvida que o concedente vai instaurar uma tomada de conta especial. Até por força de lei, que o artigo 8º da Lei 8443 estabelece a tomada de contas especial com o intuito de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o débito. Vamos apurar os fatos. E se não instaurar, na prestação de contas do órgão, se for identificado, o gestor, o concedente, a pessoa, o servidor, poderá ser chamado, poderá e deverá ser chamado solidariamente por não haver instaurado esse processo de tomada de contas especial. Ok? Esse é um excerto também, que o desvio de finalidade pode ensejar o chamamento aos autos do órgão ou entidade conveniente, a fim de restituir os valores. Isso daqui é quando eu, gestor, aplico os recursos em finalidade diversa, mas em benefício do município, em benefício da população, do beneficiário, do destinatário final do objeto. E que, nesse caso, há um valor incorporado ao patrimônio do convenente, daquele que recebeu os recursos, então eu chamo o convenente, a pessoa jurídica, para devolver os recursos que se incorporaram ao seu patrimônio, sem prejuízo de sanções
aplicadas ao gestor, porque afinal de contas não é a pessoa física que pratica atos. Não é a pessoa jurídica que pratica os atos, é a pessoa física, é o gestor. Esse vai responder na medida da sua violação aos dispositivos legais. É um acórdão, né? Jurisprudência. Inexistência de nexo entre receita. Eu falava que um dos sustentáculos de uma prestação de contas é o nexo entre receita e despesas. Mas, Gemilson, olha só, fato concreto, tá? Isso eu não posso dizer o local. Fato concreto. Construção de um chafariz. Quando eu peguei o processo, eu pensei, poxa, chafariz, negócio cheio de luzes, água para tudo que é lado, né? Coisa, normalmente, que dá uma ornamentação bonita na praça, né? Pois é. Com esse processo eu aprendi que chafariz são bicas. Também são bicas que prestam serviços às comunidades mais carentes. E o gestor encaminhou a prestação de contas perfeita. Perfeita. Todas as despesas concordavam com o extrato bancário, estavam de acordo com o objeto do convênio, mandou-se foto em que demonstrava a execução do objeto. Perfeita, perfeita. Chegou o órgão de controle. Foi lá na praça. Doutor, cadê o chafariz? Eu construí o chafariz e vou te provar que construí. Mas, doutor, olha só, o senhor falou que ia construir aqui na praça. Não, aqui era muito perigoso. Eu tinha que preservar os interesses da população. Vou te levar ao local. Ora. Passamos por uma porteira. Chegamos lá, realmente havia um chafariz. E uns boizinhos, vários bois, bebendo da água que jorrava do chafariz. Doutor, de quem é essa propriedade? Não é minha, está em meu nome, mas é do povo. O povo aqui entra e sai a hora que bem entender. Mas, doutor, tem uma porteira ali. O senhor construiu, era para ser construído na praça, aberta a quem quisesse. E o senhor construiu na sua propriedade? Na minha não, do povo. É por isso que a prestação de contas, papel, aprovada, há uma aprovação formal. Formalmente, a prestação de contas está ok. Materialmente, eu tenho que ter objeto. E que estava executado na terra do doutor, né? E não onde deveria. Não pode ser aprovada essa prestação de contas. Todos os documentos têm que concorrer para a aprovação da prestação de contas. Encaminham-se fotos. Bom, foto não representa nada. Representa a existência de um objeto, como lá havia. Por si só, isso não é apto a comprovar a regular aplicação de recursos. Só os papéis, extrato bancário, confronto, é um bom indício de nexo. Bom indício, mas por si só também não é suficiente. Ok? Então, sem esse nexo entre receita e despesas, e sempre que possível uma inspeção in loco, eu não posso afirmar peremptoriamente que o objeto foi executado de acordo com o plano do objeto. Tirar da praça e colocar lá, não? Isso não existe, né? Isso é surreal, né? Ok? Não existe. Então, inexistência de nexo entre receita é isso. Existem alguns slides aqui, nós vamos passar um pouquinho mais rápido, né? Falava que havia um tripé, né? De extrato bancário, todos os documentos concorrem para a comprovação da regular aplicação de recursos. Perdão. Então, esse nexo é aferido entre o confronto de todos. Tem uma mais interessante, que vou me permitir aqui. Quantos minutos eu tenho aqui? Ainda tem tempo. Tem uma mais interessante. Não é piada, hein? Não é piada. Uma vez eu peguei uma prestação de contas de umas casas populares, na periferia de determinado estado, lá de cima. E aí havia várias casas construídas. Era um conjunto de casas populares. Havia várias casas.
todas as casas com número. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Não sei quanto. Ora a casa sem ninguém, ora a casa com um morador. E eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí peguei, status bancários, despesas, perfeito. Propriedade, perfeito. Despesas na vigência, tem alguma coisa errada aqui. Aí tá. Quando isso é aguçado, eu gosto de ouvir a voz da consciência. O que eu faço? Concluo o meu trabalho e deixo lá dormindo, descansando. E vou meditar sobre o que eu escrevi e sobre o que eu analisei. E falo, aí 1 dia, 2 dias, o processo tem que sair. Era assessor de ministro na época, o processo tem que sair, não pode ficar muito tempo. Eu nada, olhava, nada. Aí 1 dia eu estava em casa pensando, eu tenho que soltar esse processo amanhã. Vou dar uma última folhada no processo. Folhei o processo. Qual foi a minha surpresa? Vamos supor que havia umas 20 fotos de 20 casas diferentes. Em umas 7 ou 6, aproximadamente, você sabe que no interior o pessoal é meio descansado, né? Eu falo isso que minha origem é do interior, meus pais são de Conceição do Mato Dentro, interior de Minas Gerais, né? Então o pessoal é meio calmo, tranquilo, né? Sem estresse. E o cachorro de lá também vai na mesma frequência. Descansa, fica dormindo ali no alpendre, né? Ao lado da casa, na sombra. Bingo. 6 ou 7 casas, havia um cachorro, um mesmo cachorro na foto, na mesma posição. Isso não é piada, isso é verdade. Aquilo ali tudo era uma montagem. Aí você começa a observar o que tem atrás, tal, e você verifica que, tirando uma xerox fraca e sobrepondo uma sobre a outra, você via que era perfeita, não havia nenhum detalhe, era uma sombra da outra. Se não houvesse aquelas fotografias, as contas seriam aprovadas. Mas como havia, as contas foram julgadas irregulares. Isso é fraude, tem que ter o nome indicado, levado para a Justiça Eleitoral, tem que haver ação de ressarcimento, tem que haver ação civil pública e contas julgadas irregulares. Um cachorro. E eu tive que colocar isso no processo. Olha, essa daqui mostra que as casas, que isso é uma farsa, que é só uma montagem, tem que usar as palavras certas, né? Que isso é uma montagem e tal. Eu fico com pena do cachorro, porque deve ter sido esquartejado, né? Quando o gestor leu aquele relatório, aquele voto. O que eu quero dizer é, todos os documentos devem concorrer para o nexo entre receita e despesas, sem exceção. Responsabilidade do gestor. Nós temos uma súmula 230 que fala sobre a responsabilidade na prestação de contas. Dr. Marinos, procurador do tribunal, responsável pelas cobranças executivas, deve ter isso com uma fartura de exemplo, né, Dr. Marinos? Então, mas a gente tem que trazer isso para que nós possamos, nessa situação pedagógica, né? A súmula 230 diz o seguinte: o prefeito sucessor, o gestor sucessor é o responsável pela prestação de contas. Alto lá. Se eu tiver os documentos. É por isso que no início eu falava, aquele que recebe os recursos, aquele que aplica os recursos, tem que prestar conta da sua cota-parte. Mas olha lá, eu estou transmitindo o cargo, sou prefeito, não fui reeleito, ou no final de mandato, eu fui reeleito, mas tenho que passar para o meu sucessor. Senhores, lavrem um termo circunstanciado de todos os convênios. Os convênios em execução, eu tenho que dizer o que eu fiz, quanto que tem em conta corrente. Se houver material a ser transmitido, eu tenho que passar para ele. Não basta eu lavrar o termo, eu tenho que demonstrar que ele recebeu essas informações. Porque senão depois é uma questão de prova. Eu vou falar que entreguei, ele vai falar que não recebeu. Então, são pequenos detalhes. A conta é específica do convênio.
eu tenho que, na véspera da minha passagem do mandato, da transferência do mandato, pegar um extrato bancário, informar isso. Cuidado com o extrato bancário, tira uma cópia, porque o extrato, com o tempo, ele se apaga. São medidas que vão estabelecer, que vão, de forma inequívoca, registrar, consignar que eu, gestor inicial, passei para o meu sucessor. Do outro lado, sucessor, se não houver sido passado esse extrato, se não houver sido passada essa informação, eu não posso assumir. Mas como é que eu faço isso? Normalmente nós temos 1 ou 2 bancos do município. Diligencie ao banco quais são as contas que estão em nome do município, para que eu possa saber quais são as contas oriundas de convênio, que são contas específicas, onde só podem transitar recursos relativos aos convênios. São pequenos detalhes, e esse exemplo aqui se aplica lá no município de Parintins, em que teve as contas julgadas regulares depois, mas deu muito trabalho para ele, porque teve que demonstrar isso. É uma questão de prova. E você percebe, era latente a boa-fé dele, do gestor. É por isso esse livre convencimento do magistrado, ministros e auditores do Tribunal de Contas da União. Esse livre convencimento registra, identifica a boa-fé, mas, entretanto, muitas das vezes, os documentos não acenam, não induzem a isso. Ok? Então, essa responsabilidade, em síntese, meus amigos, é eu que estou transferindo, tenho que demonstrar o que eu transferi, o que eu passei para o meu sucessor. E prestar contas, encaminhar, recibo. Informe ao concedente que você encaminhou a prestação de contas, encaminhe para lá também. Para que amanhã, 10, 15, 20 anos, os senhores não sejam chamados em sede de tomada de conta especial. Não vou entrar no mérito se fere, segurança jurídica, ato jurídico perfeito, qualquer coisa assim, porque hoje vige o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento. E o Supremo falou que tomada de conta especial, às tomadas de conta especial, se aplica o dispositivo lá do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Logo, TCE é, segundo o intérprete autêntico da Constituição, tomada de conta especial é uma ação de ressarcimento. Eu vou passar rapidamente isso aqui, porque nos outros slides eu só fui mais detalhado um pouco, mas como já falei, está no site, tá ok? A súmula 230, que fala sobre essa responsabilidade. Tem a própria portaria que fala, cabe ao prefeito e ao governo sucessor. Isso é dispositivo, é uma parte, é um mandamento. Deve prestar conta de recursos aquele que efetivamente houver aplicado. Em havendo mais de um responsável, cada um presta conta da sua parte. Aí são os cuidados que eu elenquei aqui, que eu já comentei todos, mas de uma forma sistemática. Volto a falar, né? TCU, www.tcu.gov.br/diálogo público, está lá essa palestra dessas responsabilidades, desses cuidados. Eu falo aqui, prefeito, mas é qualquer gestor, tá? Lá fala, a portaria interministerial fala, prefeito ou sucessor, mas, em vermelho, entendam, todo e qualquer gestor, ok? Todo e qualquer gestor. Ok? Principais despesas proibidas. Taxa de administração. Ora, é comum o conveniente falar, gastei 20% aqui por despesas administrativas. Ou então, a minha parte aqui, para eu administrar esse objeto, são 20%. Eu já vi uma grande figura política, que já passou para os Campos Santos, dizer, com todas as letras, 10% é conta de garçom, 10% eu não aceito. Qual era o preço eu não sabia, mas 10% não.
taxa de administração é proibida. Despesas administrativas, essa é possível, somente para entidades privadas, até o limite de 15% do valor, e desde que autorizado pelo concedente no plano de trabalho. O município não pode. Ok? O município não pode. Ainda que em caráter emergencial, em finalidade diversa. É o que eu falava antes. Houve uma enxurrada, levou-se a ponte, e eu tinha recurso para a escola e construí uma ponte. Não pode. Mas, doutor, eu tenho esse dinheiro, o povo está precisando, e eu vou ter que devolver o dinheiro? Vai ter que devolver o dinheiro. Mas vai fazer mal para o meu povo? Vai ter que devolver. Ou então assume o risco. E já adianto. Risco altíssimo. Altíssimo. Em data anterior à vigência. Aqui eu faço uma observação. Anterior não pode nunca, tá bom? Porque vai carecer do quê? Do nexo. Tá certo? Anterior não foi com o meu dinheiro, foi com outro dinheiro. Então o decalque é meu. Mas tem data posterior. A data posterior veio por uma questão lógica. Para se evitar o pagamento antecipado da despesa. Os artigos 62 e 63 da 4320 estabelecem que só ocorrerão os pagamentos após a regular liquidação da despesa. A liquidação da despesa consiste em verificar se os títulos apresentados correspondem àquilo que foi contratado e executado. Eu pago, liquido a despesa. Pois bem. Antigamente, meu convênio estava acabando. Chegava o fornecedor e falava assim, não vou te entregar no dia 30, mas eu te asseguro que te entrego no dia 10. Vamos fazer um acordo? Eu emito uma nota fiscal com o dia 30, você recebe, e depois eu te entrego, só para nós fecharmos aqui essa questão financeira, orçamentária, cronograma. O gestor de boa fé falava, não vou fazer isso, que isso é contra a lei. Doutor, trabalhamos juntos há 20 anos, nunca te dei cano. Nós já fizemos isso 15 vezes, nunca deu rolo. Mas sempre tem a primeira vez. Aí eu precisei daquele recurso, apliquei outra coisa, não executei o objeto, recebi mesmo, começam os problemas. O que ocorre é que eu só conheço os processos que houve o inadimplemento do objeto. Aí se instala o tomate de conta especial. Porque se não houvesse sido identificado um dano ao patrimônio, eu até entendo que não se pode instalar tomate de conta especial, porque tem que ter um dano. E efetivamente, quando você verifica isso, não há dano. Mas há uma irregularidade gravíssima. Então, qual é a possibilidade para eu realizar uma despesa após a vigência do convênio? Fato gerador na vigência e autorizado pelo concedente. Prazo está acabando. Eu tenho lá 30 dias antes, tenho que saber disso, não vou conseguir? 15, 10, joga para o concedente. Ele que se manifeste. Autorizo, não autorizo. Autorizar o pagamento depois da vigência do convênio. Não é autorizar o pagamento antecipado da despesa. Isso o concedente nunca vai permitir. Pagar antes de receber. Mal comparando, é aquele apartamento dos nossos sonhos, de frente para Beira-Mar, que a gente comprou aqui. Chegou para o marceneiro, faz um armário aqui para mim. Você contrata, ele fala, doutor, 50% agora e 50% depois. Aí você paga 50%, ele fala, bom, já recebi 50%, eu dispenso os outros 50%, não vou fazer. Alguém aqui já viveu algo parecido? Tem um lá atrás rindo lá, deve ter perdido dinheiro lá com isso. Mas é isso, pagamento antecipado da despesa é isso. Então, essa possibilidade veio minimizar esses efeitos. Mas eu volto a falar, desde que a despesa seja, o fato gerador na vigência do convênio é autorizado pelo concedente. Okay? Salvo publicidade. Eu não posso gastar dinheiro com publicidade, salvo aquelas de caráter informativo. Mais uma vez, estava eu numa certa
certo... Não, essa vez estava em Brasília. Mas aí estava dando uma palestra para pessoas de todo o estado, né? Vieram pessoas de vários estados do Brasil. E aí, gentilmente, 2 assessores vieram após o evento. Falou, professor, receba aqui uma camiseta do nosso estado. Aí eu olhei, muito obrigado. Está dentro do valor dos R$100 lá, isso não é, tá bom? Tá no limite, tá bom? E aí recebi a camiseta, olhei, né? Eu falei, o nome do gestor lá começa com a letra M? Como é que o senhor sabe? A mensagem tinha o símbolo do estado, e era estado, e havia tipo um pão de açúcar, um morro, com contorno diferente, que formava a letra M. Aí eu falei, eu falei que não podia, hein? Leva lá para o seu gestor que não pode. Como assim? Isso é uma mensagem subliminar. Não pode. É essa daqui, essa publicidade que é defeso, que é proibido. Tá certo? Eu não posso gastar com publicidade, salvo aquela de caráter informativo. É claro que eu estou colocando na cabeça do meu eleitor a minha letra, a minha inicial, o meu nome. Isso é propaganda indevida. Publicidade indevida. Ok? Falava sobre os gastos de despesas administrativas, não é taxa de administração, despesas administrativas somente para entidades privadas sem fins lucrativos, e que são despesas acrescidas do órgão em razão da execução do objeto. Já falamos sobre isso. Contrapartida. Lá atrás eu falei convênio. Convênio, objeto, interesse recíproco, transferência voluntária e... Está faltando um aqui, a idade. Interesse recíproco e mútua cooperação, regime de mútua cooperação. É essa a contrapartida. Pois bem, vou explicar esses slides que sucedem aqui. Normalmente a União celebra convênio com o município na seguinte proporção, 90% da União e 10% do município. Essa é a regra. Regra sim, não escrita, mas é o que a gente vê. E aí, o gestor muito bom, ele vem e executa todo o objeto do convênio com os recursos recebidos, ou seja, com recursos da União. E encaminha a prestação de contas somente com recursos da União. Gestor, parabéns, você foi muito bom. Você conseguiu executar o objeto tão somente com parte dos recursos originalmente pactuados. Mas e a contrapartida? Doutor, não precisei de usar contrapartida. Então, não precisa prestar conta, a contrapartida é minha. A contrapartida do município. Mas espera aí, se mantivesse o percentual originalmente pactuado, parte do meu dinheiro não seria necessário se o senhor tivesse aplicado a sua parte. Como assim? Ora, seu exemplo vai estar ali. Se você aplicou com R$900 mil, o objeto, ou R$900, advogado não sabe, só sabe somar, né? Então fica mais fácil essas contas com 0,0, né? Se começar a dificultar muito, a gente se perde, né? Então, com R$900 mil, ou R$90 mil, fica mais fácil. E você emprestou conta de 90 mil. Mas se nós tivéssemos mantido o percentual, a proporção originalmente pactuada, eu não precisaria de 90 mil. 90% de 90 mil são 81 mil. Logo, em uma execução de 90 mil, a minha parte são 81 mil e a sua 9 mil. DK, o valor da contrapartida não aplicada. Mas a contrapartida é minha, você não pode mandar devolver o que é meu. Vamos interpretar a portaria. A portaria fala em devolução do valor da contrapartida. Vamos interpretar? Devolução do meu dinheiro, que não seria necessário se mantivesse o percentual originalmente pactuado. Devolva o que é meu. O que foi meu, que não seria necessário se nós tivéssemos mantido o acordo. Pacta sunt servanda. Os contratos têm que ser mantidos.
Os acordos têm que ser mantidos. E aí se esquece. E o gestor fica revoltado quando você fala, devolva o valor da contrapartida não aplicada. Não é da contrapartida, é o meu dinheiro. É o meu dinheiro que não seria necessário. Então, é isso que nós falamos aqui. É economicamente mensurável, valor da contrapartida. Temos aqui, quando financeiramente deve ser aplicado na conta específica. Digo mais ainda, alguns gestores se esquecem de que o valor da contrapartida tem que ser depositado concomitantemente ao valor do concedente. Por quê? Isso é o que manda a lei. Agora, se eu só deposito no momento da despesa lá no final e tem saldo de convênio, o saldo é só meu. E isso quando o gestor não quer que os rendimentos financeiros entrem como contrapartida, o que é defeso, o que é proibido. Não pode. Rendimentos financeiros meus? Não posso. Entraram os recursos meus e seus na conta no mesmo dia, sobraram R$100, R$90 são meus, 10 são seus. No exemplo de 90% e 10%. E é isso que nós falamos aqui em todos esses slides. Mercado financeiro só meu, não rola como contrapartida. Financeiramente, todos os recursos devem transitar pela conta específica do convênio. Deve constar expressamente em cláusula. Quando decorrer de bens economicamente mensuráveis, também deve ser a forma de aferição. Eu vou entrar com mão de obra. Então, vou dizer que 10 servidores, cada servidor R$1.000, por mês, R$10.000. Tá valendo. Se o concedente tiver aprovado, tá valendo. Não aplicação do valor da contrapartida, já falamos sobre isso. Aplicação parcial. Senhores, o percentual tem que ser mantido durante todo o ajuste. No nosso exemplo, 90% e 10%. Ok? O artigo 73 da Portaria Interministerial 507 fala nessa proporcionalidade que eu estou falando com vocês, 90% e 10%. Outros podem ser os percentuais também, tá? É que fica mais fácil 90% e 10%. Para o nosso exemplo. Aqui eu falava sobre esse exemplo, perdão. Composição dos valores ajustados, 900, 100, R$1.000. Não é nem 90, estava até demais. 90% e 10%. Concedente, realização do objeto com R$900. Significa que, desses 900, os 90% do concedente seriam então somente 810. Devolve 90, que é o meu dinheiro, que não seria necessário se mantivesse o valor originalmente pactuado. Execução e execução parcial. Nós temos que uma meia-verdade pode ser considerada como uma inteira mentira. Uma execução parcial pode ensejar uma inexecução, vai ensejar uma inexecução parcial. Então, se o objeto ajustado e executado não estiver para serventia do público, do beneficiário final, do destinatário final, essas contas dificilmente serão aprovadas. Ok? Muito cuidado. Cuidado com mais de um convênio para o mesmo objeto. É possível isso? Desde que cada convênio seja uma parte independente. Meu tempo está quase acabando, mas eu vou ser bem rápido aqui. Vamos imaginar num complexo escolar. Eu tenho o primeiro convênio para as salas de aula. Celebrei o primeiro convênio, executei, prestei contas, perfeito. Segundo convênio, ginásio de esportes. Recebi, executei, prestei contas, aprovado. Terceiro convênio, construí a piscina. Não recebi o dinheiro. Não vai fazer falta. Não é que não vai fazer falta para a escola, vai, mas não vai prejudicar as execuções que são independentes. Objetos diferentes. Eu posso ter
mais de um recurso para o mesmo objeto. Tenho que informar se for concedente diferente, se forem concedentes diferentes, eu tenho que informar isso. Em cada convênio tem que dizer qual é a parte de que se refere. Porque senão eu terei, provavelmente, minhas contas julgadas irregulares. Eu queria agradecer a todos. Digo que é sempre uma satisfação muito grande poder conversar sobre direito administrativo. Eu sou estudante de direito até hoje, tenho alguns cursos, sou formado em letras e direito, atualmente sou doutorando em direito. E não me vejo nunca parando de estudar, porque eu acredito. Estou aqui não para ganhar diária, não para passear somente, mas para trazer uma palavra de direito. Vejo aqui, quem está aqui são gestores, são pessoas muito bem intencionadas, e eu me associo a todos vocês porque eu acredito. Desde os 16 anos que eu sou agente público, quando eu ingressei numa escola militar. E já vou completar quase alguns anos aí, né? Vocês imaginem quantos anos que eu já tenho pela estrada. Mas estou na iminência de completar 30 anos de serviço público. De serviço público. Tá certo? Acredito, peço a gentileza daqueles que tiverem alguma dúvida, preencham esse formulário, entreguem para o cerimonial, que eu prometo que eu tentarei na semana que vem responder as perguntas. Ok? Peço só um detalhe. Eu sempre irei responder em tese. Ok? Não usem isso em processos de vocês no trabalho, tá bom? Como já aconteceu, tá bom? Então, a ideia é de uma interação. A administração é una. As competências é que são compartilhadas, tal como falado mais cedo no Pacto Federativo. Estados, DF, município, União, devem integrar uma mesma administração. E eu faço parte, tenho o maior orgulho de fazer parte disso, e me coloco à disposição, porque pelo questionário, tá certo? Há uma interação com os senhores via e-mail. Eu agradeço a atenção, muito obrigado a todos.